assim, você é evangélico? Aí eu falei, eu sou cristão. Aí ele, tá, amém. Aí, de repente, ele começou a conversar comigo. Ele começou a falar, 2 assuntos incomodam. Carne, que foi a primeira coisa que ele falou comigo. Aí ele perguntou assim para mim, qual é a sua igreja? Eu sempre dizia para as pessoas assim, eu sou da igreja de Cristo. Qual é a igreja de Cristo? Da Bíblia. A da Bíblia, mas eu descobri na Bíblia uma coisa. Então, eu peguei e falei para ele, eu sou da igreja adventista do 7º dia. Aí ele falou assim, vocês não comem carne vermelha. Aí eu falei, olha, nós não comemos carne de porco. Aí ele, por que você não come carne de porco? Então eu fui abrir a Bíblia, eu sempre ando com a minha Bíblia, e fui mostrar para ele porque nós não comemos carne de porco. Quando eu mostrei para ele, que ele leu a carne de porco, ele começou a ler Jesus Nazareno, bendito é o nome do Senhor. Eu nunca mais como isso não, irmão. Não, ele está dizendo, vai matar aqui. Eu falei, vai matar, irmão, tem que colocar de porco. Ele ficou, rapaz, não. Pessoa sincera, irmão. Pessoas sinceras, mas que não sabem. Rapaz, o negócio, eu falei, rapaz, a coisa é séria. Aí eu perguntei para ele assim, me diz uma coisa, a sua igreja é uma casa de oração? Então ele falou, a igreja é uma casa de oração. Aí eu falei, onde é que está escrito? Ele está escrito na Bíblia. Mas que lugar? Ele falou, no céu, não sei o que está escrito na Bíblia. Na minha casa é uma casa de oração. Então eu fui abrir a Bíblia e fui ler com ele, lá sobre a casa de oração. E realmente estava escrito na Bíblia. Eu falei, realmente está aqui escrito na Bíblia. E li com ele a casa de oração. Mas aí eu falei com ele, não, só tem um problema. A casa de oração de Deus falou que seria para um povo específico, que fizesse alguma coisa. Esse povo tinha uma característica. E então eu peguei e comecei a ler do 1 ao 7. Quando eu comecei a ler do 1 ao 7 para ele, quando eu terminei de ler, ele pegou, irmão, fez assim mesmo. Eu sabia! Rapaz, eu sabia que o negócio estava errado. Que o domingo não é o dia do Senhor, mas é o sábado. Eu falei, é o sábado. É o sábado. E o sábado é o grande conflito hoje. Não tem jeito, irmão. Hoje, o grande conflito para nós aí fora é o sábado. E o Ellen White, ela no livro Grande Conflito, ela falou sobre algo que está acontecendo hoje. Ela profetizou há muitas críticas contra esta mulher de Deus. Muitos falam muitas coisas dela sem saber quem é a mulher, que é uma mulher de Deus. Irmãos, e uma das profecias dela, que ela falou, que está aqui no Grande Conflito, que é relacionada ao sábado. Veja, eu vou ler aqui, e que está se cumprindo. Veja a profecia dela, que ela fala, e isso está acontecendo hoje. Preste bem atenção. Ela fala assim, a profecia do Apocalipse 13 declara que a besta, semelhante ao cordeiro, fará com que a terra e os seus habitantes adorem o papado, simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. A besta de 2 chifres também dirá a todos os que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Além disso, ordenará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, que recebam a marca da besta. Os Estados Unidos são o poder representado pela besta com chifre semelhante ao cordeiro. E essa profecia se cumprirá quando os Estados Unidos impuserem a observância do domingo, que Roma afirma ser um reconhecimento de sua supremacia. O irmão vai colocar aqui, o Genilson, vai colocar aqui um vídeo agora para você ver o cumprimento dessa profecia. Assista agora o que ela está dizendo aqui e como já está se cumprindo isso. Essa não é a nossa mensagem não, viu, irmão? É só um esclarecimento. Atrás, que ela falou, quando ela passou essa profecia, e isso está se cumprindo agora. E está muito perto de entrar no cume da história. Mas a nossa mensagem hoje, isso foi só apenas para nós sabermos a importância do sábado. Como esse dia, nós devemos realmente santificar esse dia, como diz Ezequiel 20, santificar os vossos sábados, porque esse é o sinal que Deus tem conosco.
Então a necessidade de nós santificarmos, a gente sabe. Por isso, nesse dia de hoje, irmão, o nosso empenho em santificar este dia, de dar este dia ao Senhor. Essa programação deveria ter uma vez por mês ou até mais. Nós deveríamos fazer até mais vezes essa programação. Desse dia de sábado. Porque nos sábados nós não vemos Jesus fazendo assim. Ó. Eu não leio na Bíblia Jesus falando assim: hoje eu vou almoçar na casa de Pedro. Hoje é sábado, eu vou reunir lá com os apóstolos, vou almoçar na casa de Pedro. Ah, não, hoje não, Jesus. Almoça na minha casa, vai almoçar comigo. Não. Jesus estava nas sinagogas pregando, estava curando. Foi aonde ele fez as maiores obras. Foi no sábado. E foi para essa obra que o Senhor também nos chamou. É essa obra que Ele prepara uma igreja. Ele prepara essa igreja para isso. Deus tem nos preparado para esta obra, para que nós possamos fazer desse dia de sábado, um sábado deleitoso, darmos esse sábado ao Senhor. Irmão, e hoje é culto missionário. Hoje também é o sábado missionário. Então, abra sua Bíblia comigo, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas capítulo 19. Amém? Vamos ler somente o verso de número 9. O verso de número 9, ele diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque, verso 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Hoje é dia de salvação. Mas, irmãos, nós vamos lembrar aqui a história de Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Este baixinho que virou até tema de música hoje. Pessoas hoje cantam música referindo esta passagem de Zaqueu. Mas nós temos que entender uma coisa. Há comentários de que Zaqueu, de alguma forma, ele já estava com seu coração preparado. Bom, irmãos, eu não vou me ater a isso. Eu vou me prender ao texto. Porque o texto bíblico diz o seguinte, que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão. Aqui a Bíblia não fala, não menciona mais nada sobre Zaqueu. Não diz que ele teve encontro, que ele estava com o seu coração. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso. Então eu vou me ater ao que está escrito. E segundo o que está escrito, Zaqueu tão somente queria ver Jesus. Mas havia o quê? Uma multidão. Dentro dessa multidão que seguia Jesus, havia 3 tipos de pessoas. 3 grupos haviam dentro dessa multidão que seguia Cristo. 3 tipos de pessoas, 3 grupos haviam ali dentro dessa multidão. O primeiro grupo era o grupo dos espectadores. Era um grupo de pessoas que iam ver a Cristo somente porque gostavam da doutrina de Cristo, porque Cristo curava. Eles gostavam de ver as coisas que Jesus falava, a maneira que ele pregava. Esse era o primeiro grupo, o grupo dos espectadores. O segundo grupo, que acompanhava essa multidão, que acompanhava Cristo nessa multidão, era o grupo dos críticos. Pessoas que iam lá somente para criticar a Cristo. Pessoas que iam lá somente para ter um defeitozinho, ver alguma falha de Jesus e começar a falar. Imagine o dia que os discípulos foram expulsar o demônio daquele jovem lunático que não conseguiram. Imagine como aquilo não foi um prato feito para aquelas pessoas que já gostavam de criticar a Cristo. Então, este era o segundo grupo que estava nessa multidão. Era o grupo dos críticos. E havia o terceiro grupo. O terceiro grupo que seguia a Cristo era o grupo dos interessados. Das pessoas comprometidas, das pessoas necessitadas. Pessoas que realmente seguiam a Cristo, porque necessitavam de Cristo, porque tinham compromisso com Cristo, porque queriam estar com Cristo onde ele estava, porque sabia quem era Jesus, sabia o que ele podia fazer. Agora eu te pergunto a você, de qual desses 3 grupos Zaqueu pertencia? A qual grupo que Zaqueu pertencia? Para você, qual grupo Zaqueu pertencia? Ele não disse que era o último grupo.
E você? Qual grupo você acha que ele pertencia? Aos dos espectadores? Aos que ia lá para ver? Zaqueu pertencia ao grupo dos espectadores. Zaqueu não queria nada com Cristo. Biblicamente aqui não diz que ele queria. Biblicamente a Bíblia diz, verso 3, e procurava ver quem era a Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A Bíblia diz que ele queria ver Jesus, mas Zaqueu, ele colocou o quê? Um desejo no coração dele, de ver a Jesus. Eu não sei qual é o desejo no seu coração. Qual o desejo? Como vai ser introduzido nessas portas? O que tem dentro do seu coração agora? Qual é o desejo do seu coração? O que você deseja quando você vem aqui? Ou o que você pretende, deseja quando você sai? O que você deseja alcançar da sua vida hoje? Eu não sei. Zaqueu colocou esse desejo no coração dele. E Provérbios 16, verso 1 diz, do homem é as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Eu não sei o que você deseja. Eu sei que Zaqueu, ele tinha um desejo de ver a Cristo. Só que Zaqueu encontrou dificuldades pelo caminho. Primeira coisa, ele encontrou pessoas que o impediam, que formavam aquela dificuldade. Muitas vezes, para você realizar o desejo do seu coração, irmão, você vai encontrar dificuldade. Muitas vezes, para você realizar um projeto dentro da igreja, você vai encontrar uma multidão pela frente. Vai encontrar pessoas que vão atrapalhar, que não vão deixar. Que vão tentar fazer de tudo para te impedir que você cumpra o desejo do seu coração, seja no seu trabalho, seja na escola, não importa onde for, mas vai ter sempre alguém para tentar impedir aquilo que você coloca no seu coração. Mas, irmão, o desejo é seu, mas a resposta é de Deus. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Zaqueu, mas só que Zaqueu, irmão, ele não se acomodou com a primeira dificuldade. Nós vemos que esse homem, apesar de ser baixinho, de ser pequeno, ele não se acomodou com essa dificuldade. Ele viu a dificuldade, ele olhou e falou, opa, aqui não dá, eu tenho que arrumar um outro jeito. Talvez se fosse eu, você falou, não deu, eu vou orar, vou entregar na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Não, ele procurou um outro jeito. Zaqueu foi subir uma árvore, só tem um problema. Só que para ele chegar à árvore, ele correu na frente da multidão. Ou seja, essa multidão que atrapalhava, ele teve que ir diante dela. Eu não sei, irmão, qual é o esforço que você vai ter que fazer. Eu não sei o esforço que eu vou ter que fazer para poder realizar o desejo que está no meu coração. Porque eu tenho um desejo, eu tenho um desejo de ir para o céu. Eu tenho um desejo de ir para o céu. Por isso eu estou aqui. Porque eu tenho esse desejo de ir para o céu. Mas eu estou aqui na terra. E aqui na terra também eu tenho um desejo das coisas. Eu tenho um desejo de fazer as coisas aqui, enquanto eu estou aqui. O meu maior desejo hoje seria que todos aceitassem Jesus. Esse seria o meu maior desejo. O meu outro desejo seria que todos nós dentro dessa igreja, nós pudéssemos entender a importância nossa na pregação do Evangelho. E nós nos empenhássemos. Esse também é o meu desejo, mas é meu. O desejo é meu. Mas a resposta é de Deus, irmão. É Deus que vai mover você para fazer isso ou não. Não sou eu, o desejo é só meu. Zaqueu, ele foi à frente de tudo isso. Só que no lugar que Zaqueu encontrou a solução, era mais difícil do que antes. Porque ele foi subir uma árvore, e a árvore tinha o quê? Espinho. E essa árvore tinha espinho. Segundo historiadores, os espinhos eram enormes dessa árvore. Você acha que Zaqueu, para subir ali, ele não se feriu? Com certeza, Zaqueu se feriu, se machucou para subir ali, irmão. Porque como sobe uma espinheira brava, cheia de espinhos, sem se furar? Com certeza Zaqueu se furou, mas ele não se incomodou diante dessa grande dificuldade também não, irmão. Ele assim mesmo, ele continuou adiante. E tudo que aquele homem queria era tão somente ver Jesus. Talvez tão somente para você vir aqui hoje, ver a Cristo, foi um sacrifício levantar. Sair de casa, você trabalhou a semana toda, está cansado, para levantar cedo. Nós começamos às 6 horas da manhã, irmão, com as 12 horas com Deus. Talvez muitos não conseguiram fazer isso. Mas há um sacrifício quando a gente quer ter um encontro com Deus. Quando a gente quer ter um encontro com Deus, nós temos que fazer um sacrifício. Zaqueu somente queria ver Jesus. Há pessoas que eu já ouvi pregando e falou assim: irmãos, faça como Zaqueu. Impressione a Deus. Impressione. Chame a atenção de Deus. Impressione Ele. Irmão, é impossível eu e você impressionarmos a Deus.
não queria impressionar Jesus, e Zaqueu que foi impressionado. Por quê? Jesus olha e fala para Zaqueu: Zaqueu, desce aí. Mas Zaqueu nunca tinha visto Jesus, como é que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Quem ficou impressionado foi Zaqueu. Ora, como esse homem sabia o meu nome? Ele realmente é tudo que falam dele, porque ele sabia o meu nome. A Bíblia não diz que Jesus já conhecia Zaqueu. Ora, com certeza Zaqueu ficou impressionado com Jesus. E Zaqueu então, ele desce agora daqui. Zaqueu agora segue para ir para casa. Jesus disse que vai pousar na casa de Zaqueu. Jesus queria ficar na casa de Zaqueu. E é nesse momento, irmãos, que Zaqueu faz algo. Hoje, o título dessa mensagem é: Quando tudo deixares. Quando tudo deixares. Zaqueu, nesse momento, ele faz algo tremendo. Zaqueu, ele diz uma coisa para Jesus: Senhor, eu dou metade de tudo. Mas só que antes de Zaqueu falar isso, que ele daria metade dos bens dele, quem surgiu no meio da multidão? Quem foi que surgiu no meio da multidão? Qual foi o grupo que se manifestou no meio da multidão? Os críticos. Os críticos logo se manifestaram: Mas tu já vai ficar na casa de pecador? Esquecendo que todo mundo era pecador? Ele também era pecador, mas queria falar do pecador. Porque o mal crítico, ele é assim. Ele nunca olha para o defeito dele, ele só olha para os outros. E esse grupo estava ali com Jesus, não tinha jeito, irmão. Eu estou falando do grupo que estava lá. Eu estou falando do grupo que estava com Jesus. Ele estava lá no meio, junto lá. E a primeira coisa que eles fizeram foi falar de Zaqueu. Zaqueu não podia impressionar a Deus, mas Zaqueu, com a atitude que ele tomou, ele fez uma coisa, e que eu e você podemos fazer também. Zaqueu, quando fala para Jesus: Eis que eu dou metade do meu bem aos pobres. Quem era a multidão mais que seguia Cristo? Era tudo de rico? Era tudo de pobre, irmãos. Agora imagine, aqueles mesmos críticos que falaram de Zaqueu, falando: Rapaz, esse Zaqueu não é pecador não. Esse Zaqueu aí, esse cara rapaz, esse cara é bom. Não, mas Zaqueu não, eu sempre gostei do Zaqueu. Eu sempre gostei, não, mas Zaqueu baixinho, baixinho danado. Que baixinho bacana. Já começaram a mudar. Eles estavam falando mal de Zaqueu, mas quando Zaqueu falou: Dou metade também para os pobres, só tinha pobre, e Jesus não ia ficar com dinheiro mesmo, Jesus ia distribuir para aquele povo. Então logo, o povo logo começou a mudar. Eu não posso impressionar Deus, mas eu posso impressionar as pessoas que estão ao meu lado. Eu posso surpreender as pessoas que estão ao meu lado, irmão. Com o quê? Com a minha atitude, com a sua atitude. Nós podemos impressionar quem? Surpreender a quem? As pessoas que estão do nosso lado. Muitas das vezes, elas estão esperando, elas fazem algo para nós, e muitas vezes esperando que a gente pague o mal com o mal. Mas Deus falou: não pagarmos o mal com o mal, mas o mal com o bem. Muitas das vezes elas estão esperando isso. Muitas vezes elas vão se surpreender com a minha e com a sua atitude. Às vezes tem pessoas esperando algo de você, e às vezes eu e você a gente não fazemos, mas quando nós fazemos ao contrário do que elas estão esperando, elas se surpreendem. Então nós podemos surpreender as pessoas, não podemos surpreender a Deus, irmão, mas com certeza podemos surpreender aqueles que estão ao nosso lado. E foi isso que Zaqueu fez. E Zaqueu, irmão, era só um espectador. Zaqueu era um homem como muitos que estavam lá, que só gostavam de ouvir a doutrina de Cristo, de ver os milagres de Cristo. Poxa, que pregador excelente, que profeta, mas compromisso não queria nenhum com ele. Mas Zaqueu agora entrega metade dos bens dele, ainda diz: Ó, e se eu tenho defraudado alguém alguma coisa, eu devolvo. Olha como ele surpreendeu mais ainda as pessoas. Zaqueu, naquele momento, ele entregou, ele deixou tudo lotar. Ele se esvaziou naquele momento e entregou tudo. Jesus: Antes do Senhor entrar lá em casa, isso eu preciso fazer. Porque se tem uma coisa que me prende a te servir, é o que está no meu coração. E o que está no meu coração é isso que eu acabei de dizer agora. Eu não sei, irmão, o que está prendendo no seu coração. Eu não sei o que prende você hoje para fazer a vontade de Deus. Eu não sei o que está faltando para que haja uma entrega sua para Jesus, irmão. O que está esperando? Eu não sei. Mas Zaqueu tomou a decisão naquele momento de entregar, de se esvaziar. Ele falou: Entrega, isso aqui me atrapalha, Jesus. Por causa disso aqui, eu não sou digno de você estar na minha casa, não.
mas eu estou deixando isso aqui antes de você entrar, e quando você entrar, então quando Jesus entrou, Jesus fala, hoje vem salvação a essa casa. Porque houve uma entrega, irmão, de Zaqueu. E é isso que Deus quer de mim e de você, irmão. Deus quer que nós façamos uma entrega. E nós nos entregamos. Nós temos dado o nosso coração para Ele. Mas não é questão do meu coração, é o que tem no meu coração. O que tem no meu coração, o que me impede de dar as 12 horas para Deus, o que me impede de fazer o evangelismo. O que impede a mim e a você, irmão? E é isso que Deus pede de mim e de ti. Isso que Deus quer hoje conosco. Uma entrega. Deus quer que eu e você, nós venhamos nos entregar para Deus. Talvez um dos problemas que nós passamos, irmão, dentro da nossa casa, talvez seja por algo que nós ainda não entregamos para Deus. Algo que nós ainda não colocamos no pé do Senhor. E colocar as coisas, irmão, aos pés do Senhor é a coisa mais difícil que tem. Se esvaziar é muito difícil. Só Jesus, irmão, se esvaziou e se entregou e se humilhou da maneira. Mas isso, eu e você também podemos fazer. Nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que não queria fazer isso. Naamã. Ele não queria se esvaziar. Ele não queria se humilhar. Eu vou me banhar naquela água, eu não vou fazer isso. Mas quando ele se humilhou, quando ele se entregou, sabe qual é o significado da palavra Jordão? Jordão significa lugar que desce. Lugar que desce. Quando a gente desce, quando a gente se humilha, Deus exalta, Deus levanta. Oh, aleluia. E é o que Deus quer de mim e de você. Que nós façamos como Zaqueu, que nós venhamos entregar hoje, deixar tudo no altar para o Senhor hoje. Hoje é dia de eu e você nos entregarmos para Deus, darmos a Deus o que é dele, fazer como Jesus disse: dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, irmão. Deus nos pediu esse dia, vamos tentar dar esse dia para Ele, irmãos. Vamos tentar nos entregar este dia para Deus. Eu não sei qual vai ser a sua luta, o que você vai ter que negar para poder fazer isso, mas Ele pede isso para mim e para você hoje. E não somente isso, eu não sei mais o que está faltando para que você realize o desejo do seu coração. Talvez falte essa entrega. É uma decisão que você tem que tomar. Mas hoje é o dia da entrega. E que hoje, eu e você, possamos fazer isso. Possamos deixar tudo no altar do Senhor. Possamos entregar tudo a Deus, irmão. Para que se cumpra na nossa vida como se cumpriu na vida de Zaqueu. Zaqueu era um mero espectador, mas Zaqueu tornou-se um parceiro missionário de Cristo. Zaqueu se tornou um parceiro missionário de Cristo. Já começou ajudando a Cristo na sua obra, já financeiramente, tornou-se um grande parceiro missionário de Cristo. E hoje nós também estamos aqui para termos como Zaqueu, deixarmos tudo como Zaqueu, deixarmos tudo como Zaqueu deixou, e entregar para Deus hoje. Eu não sei o que você vai ter que entregar, eu não sei o que está no teu coração, mas tem alguma coisa no seu coração hoje que Deus está dizendo: deixa comigo, coloca aqui no meu altar, deixa que eu vou resolver. Se entrega, se deixa, faça a minha vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é que nós reconhecemos a Cristo como o único Salvador, Ele como o único Deus, e a nossa santificação. Aleluia. E hoje é o dia de nós fazermos isso. Que eu e você possamos hoje entregarmos a Deus aquilo que nós temos que entregar. Colocar hoje aqui no altar. Eu vou convidar você nessa manhã para que você possa tomar essa atitude. Logo após a nossa irmã vai cantar um louvor, que você possa deixar no altar para o Senhor aquilo que está no teu coração. E quem sabe Deus vai confirmar a palavra dele, do Senhor, e a resposta da boca. E a resposta da boca para Zaqueu foi um sim. Foi um sim. Zaqueu, se o seu desejo era ver Cristo, eu vou te dar mais do que ver, mas um encontro, um compromisso com Ele. Amém.